Você sabe o que está chegando? Eu posso até chamar de próxima semana? Tecnicamente, próxima semana. A conferência Levante-se e Brilhe. Aleluia! Uau! Brianda compartilhou como a vida dela mudou depois que ela veio para a Conferência Florescer, nossa primeira conferência da Igreja 5F em Los Angeles. E essa é nossa segunda. E Jesus se moveu como nunca tínhamos experimentado, como eu nunca tinha experimentado, como eu sei que todos que vieram, eu acredito, nunca tinham experimentado ele tão poderosamente. Foi como o dia de Pentecostes. E ele disse que vai se mover da mesma maneira e ainda mais, Pentecostes 3.0. Um mover tão poderoso de Deus está prestes a acontecer nesta conferência. E eu estou tão empolgada. É por isso que abril é um mês ungido e excepcional deste ano de aceitação. O ano de aceitação é ungido e é abril. Aleluia! Aleluia! E Deus revelou algo para mim tão chocante esta semana. Deus, primeiramente, nos guiou para fazer isso no fim da semana da Páscoa, domingo da ressurreição. Vai ser no dia 20. E vai ser basicamente uma conferência de 3 dias com o culto de domingo na Páscoa, no domingo da ressurreição. Amém? Pentecostes 3.0 por 3 dias. Aleluia! Sim, e então, Deus nos guiou para fazer esta conferência neste fim de semana. E é muito profético com a ressurreição de Jesus que estamos celebrando, amém? Com o que ele vai fazer este ano e neste ano de aceitação. Mas há algo que Deus me revelou esta semana, apenas esta semana. Então, no ano de aceitação em que estamos, a escritura que Deus nos deu para este ano de aceitação é Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Então, esta missão que Deus nos deu, que Ele nos ungiu agora para pregar o Evangelho, para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o nosso chamado todo ano. Mas este ano é um ano excepcional, onde as pessoas vão receber o que estamos trazendo com Deus se movendo através de nós. A mensagem, o Evangelho, e a libertação e a cura e a unção, as pessoas vão receber como nunca antes vimos até agora este ano. Isso é o que significa o ano aceitável do Senhor. Deus existia antes de Jesus falar isso, certo? Deus estava fazendo milagres por todo o Antigo Testamento. Ele estava fazendo milagres. Mas houve um ano específico onde Jesus falou essas palavras, onde as pessoas entraram no reino como nunca antes, onde as pessoas se tornaram crentes em Deus, filhos de Deus, como nunca antes, e receberam em abundância como nunca antes, porque o Salvador havia chegado. Amém? O Messias havia chegado. E então hoje, muitas pessoas estão perdendo a vida abundante. Seus olhos não estão abertos para o que Jesus deu a elas. Seus olhos não estão abertos para a unção. Então, elas estão vivendo muito como as pessoas viviam antes de Jesus falar essas palavras. Há muitas pessoas que são filhos de Deus, que acreditam em Deus, mas não estão recebendo o que a Escritura falou. Elas não estão recebendo o Evangelho completo, elas não estão recebendo libertação e cura. Mas este ano, pessoas no corpo de Cristo e pessoas que ainda não são crentes vão vir e receber o que Jesus providenciou. Elas vão entrar neste avivamento, aleluia. Elas vão receber vida abundante, cura e liberdade. Então isso profeticamente é o ano aceitável do Senhor. É por isso que dizemos que este é o ano da aceitação. Amém? E então o que Deus revelou esta mesma semana, é que, e alguns de vocês, eu já compartilhei isso com vocês, mas alguns de vocês ainda não ouviram isso. A conferência Levante-se e Brilhe, que é onde Deus vai se mover tão poderosamente como nunca vimos sobre cada membro deste exército de avivamento, que está carregando este avivamento neste ano aceitável.
Esta palavra é para nós, amém? O exército de avivamento, a conferência Levante-se e Brilhe, é o número 4, 18 e 19. O quarto mês do ano e os números do dia é 18 e 19. É em abril, 18 e 19. Olhe, Lucas 4, 18 e 19. Aleluia! Este é Jesus. Se alguém precisava de outro sinal para vir, aqui está o seu sinal. Aqui está o seu sinal de Deus. Aleluia! Eu estou mais expectante do que nunca pelo que Deus vai fazer com esta conferência. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Uau! Ele nos deixa em admiração e maravilha de tantas maneiras, amém? Ok. Eu intitulei essa mensagem Alinhado com a Vontade de Deus e, especificamente, eu quero falar sobre como estar alinhado com a vontade dele para a sua vida este ano de 2025. Para o restante de 2025, como estar alinhado com a vontade dele. Você é chamado para ser. Se você está aqui, Deus está chamando você, se ainda não está, para fazer parte do exército de avivamento dele. Para ser um verdadeiro discípulo. Como os discípulos de Jesus que pegaram sua cruz, que se renderam completamente, que deixaram tudo para seguir Jesus. Não para seguir um Jesus religioso, não para seguir os líderes fariseus, mas para seguir Jesus. Deus está chamando você para estar totalmente entregue a Ele e aceitar tudo dele, todos os caminhos dele, que incluem o poder dele, que deixa o diabo louco. Que faz o diabo tentar fazer qualquer coisa para parar você, para parar o mover dele, porque é disso que ele tem medo. Mas nós temos vitória, mas isso significa que haverá perseguição, porque somos uma ameaça para o diabo. A maior ameaça para o diabo quando você carrega a unção. Então significa estar bem com a perseguição. Pegar a sua cruz de perseguição. Isso é o que significa ser um discípulo de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida agora. Significa aceitar Deus em todos os caminhos dele, os caminhos dele de equipar o corpo de Cristo, o ministério quíntuplo, aceitar os apóstolos e profetas, não apenas pastores, mestres e evangelistas. Significa aceitar um ministério de libertação que deixa algumas pessoas desconfortáveis. Significa aceitar Jesus em todos os caminhos dele, incluindo usar as coisas fracas e tolas que são odiadas. Porque Jesus disse, eu fui odiado, vocês também serão odiados. Isso significa que você precisa abraçar os servos de Deus, fracos e tolos, que são desprezados e odiados por alguns, por aqueles usados pelo inimigo, através da inveja, através do ódio, através de meios de ambição egoísta. Você precisa abraçar os servos dele e abraçar, acreditar e atender às palavras que vêm através dos servos dele. Isso é o que significa ser um discípulo, ser um guerreiro no exército de avivamento de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida este ano. Alguém quer ser um discípulo como eu estou falando sobre essas coisas? Amém. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, e então eu quero ensinar você como estar alinhado com a vontade de Deus para ter certeza de que você não está apenas falando que quer ser um discípulo, que quer ser um guerreiro de avivamento, mas que você realmente será um. Você realmente será um. Amém. Aleluia. E todos vocês que disseram sim a este chamado, vocês estão em um exército de Deus. Vocês fazem parte deste exército de Deus. Nós somos todos guerreiros juntos nisso. Nós somos um só time. Nós somos um só time. E é a vontade de Deus que você faça parte desse time. Aleluia. Amém. Então, o que Deus falou para nós como um time, como um exército de avivamento ao redor do mundo, neste ano aceitável do Senhor, Ele está nos chamando, este ano, para levantar e brilhar por Ele. Como nunca antes, para que Ele possa se mover mais poderosamente através de nós como nunca antes. Para que mais pessoas possam entrar no reino como nunca antes.
Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você se levante e brilhe este ano. Como nunca antes, você brilhou no passado como um crente, mas este é o ano como nunca antes para brilhar tão intensamente, para se tornar uma estrela brilhante no céu, entre outras estrelas. Esse é o chamado de Deus para a sua vida este ano. Mas, diz em Tiago 2:17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Agora, alguém pode argumentar que algumas pessoas têm fé, outras têm obras. Mas eu digo, como você pode mostrar a sua fé se você não tem obras? Eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você diz que tem fé porque acredita que há um só Deus. Muito bem. Até os demônios acreditam nisso. E estremecem de medo. Que tolice! Você não vê que a fé sem obras é inútil? Você não se lembra que nosso antepassado Abraão foi mostrado como justo com Deus pelas suas ações quando ele ofereceu seu filho Isaque no altar? Você vê que a fé dele e as ações dele trabalharam juntas. As ações dele tornaram a fé dele completa. E assim aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, por causa da sua fé. Ele foi até chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que somos justificados pelas obras e não apenas pela fé. Então não é suficiente dizer, eu sou um discípulo, eu quero ser um discípulo. Eu vou me levantar e brilhar este ano. Este é o nome da conferência, então automaticamente a igreja onde estou plantado, eu só vou me levantar e brilhar porque esse é o nome da conferência. E é isso que Deus está falando. Então eu só vou me levantar e brilhar. Isso não é o suficiente. Isso é fé. Mas precisa haver obras que acompanham isso. Então é o chamado de Deus para a sua vida brilhar este ano. Primeiro de tudo, alguns exemplos de fé sem obra. Então, existe... April é um exemplo incrível disso, de ver essa liberdade completa e andar em liberdade. Porque obras acompanham a fé. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus pode libertar. Há muitas pessoas que acreditam que a unção é real. Há muitas pessoas que acreditam que receberam libertação. Mas então os demônios tentam mentir para elas exteriormente, não interiormente. O diabo tenta mentir para elas e elas não tomam ação. Elas acreditam, eu estou livre. Muitas pessoas, tantas pessoas são libertas. E elas sabem que estão livres, porque elas têm aquelas experiências como April descreveu, onde elas viram algo saindo delas, ou tantas vezes nós vemos aqui, ou em eventos ou conferências, nós vemos como não há como negar que elas sabem que estão livres porque estão correndo pela igreja. Ou estão pulando como uma criança de 3 anos. Pelo jeito que elas estão agindo, não é normal. Você sabe que isso é sobrenatural, o que elas acabaram de experimentar. Você sabe disso porque antes elas estavam oprimidas com um demônio e um demônio estava se manifestando. E então, uma vez que a palavra foi declarada e talvez elas caíram para trás ou não, mas de repente é totalmente o oposto, a reação delas, a alegria no rosto delas, o choro, a risada, o pular, o correr. Você sabe, é visível, elas foram libertas e elas sabem que foram libertas. Certo? Amém? Aleluia. Mas há muitas pessoas que têm esses momentos e elas sabem que estão livres e elas dizem, eu estou livre. Então o diabo vem e mente e diz, você não está realmente livre. E elas não tomam ação sobre a fé que elas realmente têm. Fé sem obras é morta. Então aquela fé que elas tinham de que estavam livres, agora está morta. Porque elas não tomaram ação para fazer o que a palavra de Deus diz. Submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá. Leve todo pensamento cativo e o faça obediente a Cristo. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Seja transformado pela renovação da sua mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. O diabo é um mentiroso. Esses são os esquemas dele. Eu não vou ceder aos esquemas dele. Eu vou usar a minha boca e resistir a ele. Rejeitá-lo 1 milhão de vezes se for preciso. Mas eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz para que eu tenha fé em ação. Fé com obras. Para que eu possa ser chamado como Deus chamou Abraão, amigo de Deus, a justiça de Deus. Porque minha fé era real. Ela tinha obras. Amém?
Você pode experimentar grande vida abundante apenas se você tiver fé com obras, apenas se você render completamente a Jesus e fechar as portas para o inimigo. Apenas se você estiver plantado, receber os ensinamentos, o equipamento, a palavra de Deus vinda através do seu professor, através do seu líder, e levá-los a sério. E aplicá-los. Quando você faz isso, você tem fé com obras, e você verá os resultados, você verá vida abundante em todas as áreas. Amém? Então, estes são apenas alguns exemplos de como você ter fé com obras, para poder acessar o que Deus tem para você, essa herança de Deus, vida abundante. Amém? Então, quando se trata de brilhar, esta é a vontade de Deus para a sua vida este ano. Brilhar. Brilhar tão intensamente, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Então, para que você possa brilhar, você tem que levantar. Levantar é a palavra de ação. E então você vai brilhar. Aleluia. Uma grande parte desse levantar este ano, uma grande parte disso, é se for possível para você, e eu acredito que tudo é possível com Deus, que você venha para a conferência Levante-se e Brilhe. Para que você possa receber tudo o que Deus tem reservado para você, para equipar você, para impartir a você, para que você esteja apto a estar na vontade dele e brilhar intensamente este ano. Porque assim como no dia de Pentecostes, onde eles tiveram que estar em um só lugar, reunidos juntos para receber o fogo do Espírito Santo, para que então fossem equipados para pregar o evangelho com poder, expulsar demônios, curar os enfermos, liderar a igreja, edificar a igreja. Você tem que se reunir em um só lugar como Deus está nos chamando. E Ele está até nos dando sinais como Lucas 4, 18 e 19. Deus está nos chamando como este é um Pentecostes dos dias atuais para nos equipar. Porque o que vemos no livro de Atos, a igreja de Atos, é o que Deus está fazendo de novo hoje. Ele está edificando a igreja dele do zero, sem religião, sem julgamento, sem mornidão, sem ambição egoísta e agenda, sem impureza, sem orgulho. Deus está edificando a igreja dele agora. A verdadeira igreja dele. A igreja de Atos restaurada. É assim que ele embeleza a noiva para o retorno dele, preparando para o retorno dele. E essa igreja será pura e sem manchas. Essa igreja será pura de coração. Ela será humilde. Ela não será egoísta, mas servirá aos outros. Ela será segundo o coração de Deus. Essa igreja, ela será rendida a Jesus, ela será obediente a Jesus. Ela servirá somente a Deus e não às opiniões humanas. Nós não vamos nos importar com o que as pessoas pensam de nós. Será uma igreja onde vamos carregar a nossa cruz e ser verdadeiros discípulos. Será uma igreja onde nós calculamos o custo. Será uma igreja onde nós nos alegramos nas perseguições. E continuamos firmes por Jesus, permanecendo fortes e avançando pelo nosso Jesus. Será uma igreja onde estamos fazendo verdadeiros discípulos entre as nações. Aleluia! É poderoso o que Deus está fazendo agora, não é? É tão poderoso. É como o que ele fez no livro de Atos. Então, precisa haver esse Pentecostes dos dias atuais para essa grande obra. Não apenas uma vez a cada alguns anos, pelo menos uma vez por ano. Porque esta é uma obra enorme que Deus tem para nós. E é muito maior este ano do que no ano passado, porque é o ano da aceitação. Porque são novos tipos de demônios para os quais precisamos estar equipados neste novo nível. Precisamos estar mais fortes, precisamos estar mais em chamas. Você precisa estar completamente livre. Você precisa estar completamente entediado por Jesus. Você precisa estar pronto para enfrentar Golias nesta batalha com seu exército. Seus companheiros de exército. Amém? E Deus está abrindo portas para nós fazermos obras maiores. Então, com obras maiores, com mais influência, com mais pessoas que Deus está nos chamando para alcançar, vem maior responsabilidade. Mais tarefas,
mais trabalho a ser feito e estamos vendo esse crescimento que Deus está confiando a nós aqui na Igreja 5F toda semana. Uma nova nação sendo frequentemente adicionada àqueles plantados. Deus está aumentando esta igreja. Então é uma grande obra que temos diante de nós. E este não é um trabalho para mim ou para 2 ou 5 pessoas apenas, é para todos vocês. Todos vocês têm um papel a desempenhar nisso. Nenhum de vocês foi chamado para ficar sentado de lado esquentando o banco. No corpo de Cristo, todos nós estamos em quadra. Todos nós estamos suando. Todos nós somos uma parte importante deste time. Somos mais fortes quando estamos todos dedicados juntos, rendidos, obedientes a Deus, amém? Aleluia! Aleluia! E então, esta é uma palavra profética. Parte disso que estou compartilhando agora é uma parte 2 da semana passada, porque isso é muito sério. Imagine perder o dia de Pentecostes. Isso é muito sério que eu estou falando por causa do que Deus revelou para mim, o que Ele planejou para esta conferência. Eu nunca senti tanta urgência e peso no meu coração para que ninguém perca isso. Por causa do que Deus revelou profeticamente que Ele vai fazer nisso. Não apenas como Ele vai abençoar você individualmente, mas como Ele vai tornar todo o exército de avivamento mais forte. É assim que a vitória virá. É assim que o mar se abrirá. Aleluia, pelo que Ele vai fazer por todos nós, como o corpo de Cristo. Amém? E então, não pense que o brilhar que vai acontecer, que Deus falou sobre sua vida este ano, acontece automaticamente. Você precisa de fé com obras, ok? Então eu quero encorajar todos vocês, muitos de vocês em Los Angeles, todos vocês aqui em Los Angeles. Vocês têm que estar aqui, quero dizer. Vocês estão aqui. Então, não percam isso. Mas aqueles de vocês assistindo online, coloquem obras na sua fé. Você diz que acredita que Deus pode prover. Mas você está colocando obras nisso? Porque a Bíblia diz que temos que bater e então a porta será aberta. Temos que pedir, temos que buscar. Então você não pode apenas olhar para as suas circunstâncias atuais e pensar, bem, eu não tenho o suficiente, eu não tenho provisão suficiente para chegar lá. Isso não é fé com obras, isso não é fé real. Dê o passo e veja Deus agir. Eu sei que Deus quer você aqui, então eu acredito no meu coração que Ele vai mover montanhas e fazer coisas sobrenaturais para liberar provisão para você vir. Então dê o passo. Bata em portas. Busque maneiras de conseguir provisão. Dê o passo. E veja Deus agir. Aleluia. Você imagina nos tempos de Pedro que diz que todos os doentes e oprimidos por demônios vinham debaixo da sombra dele e todos eram curados, todos eram libertos. Você acha que eram só pessoas que estavam a 5 minutos de caminhada vinda naquela época? Eles não tinham aviões, eles não tinham carros. Eram pessoas provavelmente caminhando por semanas porque estavam famintas para serem livres. E isso valia tudo para receber liberdade e cura e encontros com Jesus, amém? Semana passada, Hannah da Coreia do Sul compartilhou este testemunho que a mãe dela estava tão doente, tinha estado doente toda a vida. Tão doente que ela não conseguia realmente fazer nada, apenas basicamente existir. E especificamente, ela tinha algo na parte de baixo que doía tanto para sentar. Ela não conseguia nem sentar em lugar nenhum. Era doloroso literalmente sentar por 1 segundo. Mas ela pegou um avião da Coreia do Sul para Los Angeles para vir para a Igreja 5F. Isso é um sacrifício porque foi doloroso para ela. Mas isso foi o que Deus chamou ela para fazer esse sacrifício. Amém? E então, às vezes, não fará sentido logicamente. Não fará sentido. Não fará sentido. Talvez alguns de vocês estejam passando dificuldades com provisão em suas vidas. E então viajar para vir a esta conferência não faz sentido logicamente.
porque isso é ainda mais uma despesa quando você já tem tantas outras despesas. Mas eu quero compartilhar essa escritura com vocês. 1 Reis 17:9. Antes de compartilhar isso, Mateus 6:33. Diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E então, buscar o reino de Deus inclui ser obediente a Deus quando Ele fala algo. Quando Ele fala, vá para o cenáculo com seus irmãos e irmãs. Vá! Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Como April compartilhou no testemunho dela, vir pessoalmente, não apenas assistir online, vir pessoalmente. Para ela, isso foi buscar primeiro o reino de Deus, e veja o que Deus acrescentou sobre a vida dela por fazer isso. A mãe de Hannah voou através do país do mundo. E ela recebeu cura completa quando chegou aqui. Ela nunca nem conseguia dormir em um avião antes. Ela mal conseguia dormir em geral. Mas ela dormiu no avião de volta porque foi completamente curada e liberta. Aleluia! Então, isso foi buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz, quando eu expulso demônios pelo dedo de Deus, vocês saberão que o reino dos céus chegou perto. Então, o reino de Deus é onde o poder dele está se movendo. É onde a unção dele está se movendo, é onde demônios estão fugindo, é onde milagres estão acontecendo. Porque o reino de Deus é sobre as obras que destroem o diabo. O reino de Deus é onde o poder de Deus se move para equipar o corpo dele, para liberar cura, liberdade, milagres, paz, alegria, impartição de unção, fogo do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com as obras de Deus. A justiça é buscar o caráter de Cristo. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o caráter de Jesus, ser parecido com Cristo, ser santo e puro, além de buscar primeiro o reino de Deus, que é ir onde o poder de Deus está, obedecendo a Ele quando Ele fala, venha para a minha igreja, venha para onde eu vou liberar meu espírito sobre você poderosamente e sobre todos. O testemunho da Brianda foi tão poderoso. Ela disse que mesmo quando ela saiu da conferência, porque a unção que ela recebeu foi tão poderosa, Deus ainda estava trabalhando nela. Ela caiu para trás na casa dela. É como se Deus fosse fazer tanto nessa conferência que não vai ser apenas uma experiência de 2 dias. E acabou, mas vai mudar a sua vida para sempre. E você continuará a ter encontros como este, como ela experimentou, e seus olhos se abrirão. Você vai se apaixonar ainda mais por Jesus. Você vai receber milagres que você tem esperado. Você vai receber coisas que nem sabe que precisa para andar em seu chamado. Amém? Aleluia. Então, diz em 1 Reis 17:9, vá imediatamente para Sarepta, na região de Sidom, e fique lá. Então Deus está falando com Elias, o profeta Elias. Eu ordenei à viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então ele foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, uma viúva estava lá recolhendo gravetos. Ele a chamou e pediu, você pode trazer um pouco de água numa jarra para que eu beba? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, traga também, por favor, um pedaço de pão. Juro pelo Senhor, o seu Deus, ela respondeu. Eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho para que comamos e depois morramos. Então, eles estavam literalmente morrendo de fome. A razão pela qual ela sabia que iria morrer é porque estavam tão famintos assim. Eles estavam em tamanha pobreza. Eles tinham comido tão pouca comida e bebido tão pouca água. Essa é a razão pela qual ela sabia que estava prestes a morrer. Ela podia sentir a fraqueza no corpo dela e no corpo do filho dela. Mas ainda assim, Deus está ordenando Elias a dizer para ela alimentá-lo com a última refeição dela. Isso não faz sentido lógico algum. Certo? Mas foi isso que Deus fez. E agora vamos descobrir por que ele faz isso. Por que ele fez isso agora? Elias disse para ela, não tenha medo. Vá para casa e faça como você disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim. Primeiro. Busque primeiro o reino de Deus.
Primeiro faça um pequeno pão para mim do que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E houve comida todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, a maneira que Deus fez esse milagre financeiro para ela e para o filho dela e salvou a vida deles, impediu que morressem de fome naquele dia, foi enviando um servo de Deus para falar uma palavra, para dar uma direção, e essa direção dizia: dê o sacrifício. Dê tudo o que você tem. Mas isso é uma imagem profética. Há uma imagem profética nisso. Eles estavam buscando o reino de Deus, dando esse sacrifício para Elias, abençoando ele como um servo de Deus. Isso é uma imagem profética de dar para a obra de Deus. É uma imagem profética de fazer um sacrifício para ir à casa de Deus, onde o reino de Deus está se movendo. E em ambas as situações você recebe bênção do Senhor, você colhe quando semeia, quando faz esse sacrifício. Então, este é um princípio número 1 nessa escritura, é um princípio para nos mostrar a importância e o poder de semear na igreja, semear no reino de Deus. É como fazer o que a viúva fez para Elias. Liberou milagres sobrenaturais. É um ato, é uma ação de buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Mas em segundo lugar, é um sacrifício para muitas pessoas assistindo online, é um sacrifício. E você pode não saber, assim como essa mulher e o filho dela. Você não sabe nem a provisão para a próxima refeição. Você não sabe a provisão para pagar pelas coisas da sua vida que você precisa. Mas Deus está pedindo a você agora. Deus permitiu que você chegasse a este lugar porque Ele sabia que este lugar de desespero é o que moveria você a vir e receber o que Deus tem para você. E eu vejo muitas pessoas que estão lutando com falta financeira. E elas virão aqui e Deus fará um milagre em suas vidas e quebrará uma maldição de pobreza e expulsará um espírito demoníaco de estagnação e esterilidade. Deus permite coisas às vezes para que você chegue a um lugar de desespero, porque Ele sabe que é o único lugar onde uma pessoa buscará Ele. Eu fiz uma pesquisa uma vez aqui na Igreja 5F. Eu perguntei a todos vocês quantos de vocês chegaram ao ponto mais baixo da sua vida e foi aí que realmente buscaram Jesus. E foram a maioria das mãos. Então, se você está sentindo isso, se você está se sentindo como a viúva agora, como aqueles de vocês assistindo online, aqueles de vocês que não sabem como poderiam chegar aqui, Deus está pedindo a você, Deus está falando essa palavra como Ele falou através de Elias. Busque primeiro o reino de Deus. Faça esse sacrifício e venha, e então todas essas coisas serão acrescentadas a você. Através desta obediência, você receberá muito mais do que poderia pensar, sonhar ou imaginar. Amém? Aleluia. Então, não deixe nenhuma circunstância te impedir de vir, porque o inimigo vai tentar. O inimigo vai tentar te impedir de vir. Ele vai. Ele não quer que você aqui. Ele ouve essas palavras. Essas palavras que são públicas, ele ouve essas palavras. Ele ouviu a palavra de que este é o ano da aceitação do Senhor. E ao ver as portas se abrindo, é isso que faz ele tentar lutar contra esta obra de Deus. Mas ele está derrotado, amém? Então, você sabe, a April compartilhou no testemunho dela, ela compartilhou sobre como os demônios tentaram tanto impedi-la de vir, tentaram colocar tanto medo nela que ela disse: eu vou só assistir online. E imagine, ela já tinha recebido libertação uma vez. Ela mora perto, mas mesmo assim foi tão forte a maneira como o inimigo tentou lutar contra ela para impedir que ela viesse. Então o inimigo, sabe, o inimigo é totalmente espiritual, quero dizer, o inimigo não é carnal.
O inimigo conhece o poder da unção. O inimigo conhece o poder da palavra profética. O inimigo sabe o que vai acontecer nesta conferência Levante-se e Brilhe. Ele sabe que você vai receber poderosamente. Ele sabe quem são os verdadeiros profetas e os verdadeiros apóstolos. Ele sabe que as palavras que eles falam são verdadeiras e você precisa estar ciente disso quando encontrar as circunstâncias assim que tentam te impedir de buscar primeiro o reino. Vir e receber. Você precisa estar ciente disso, que é o diabo. Você precisa saber que é ele. Não deixe ele ganhar. Se você escolher se levantar firme e dizer, eu vou ir, nenhuma circunstância pode me impedir de vir. O diabo está derrotado. Fé com obras. Você precisa dar o passo. Comece a declarar. Comece a bater nas portas, comece a dar o passo e Deus vai agir. Aleluia. Em segundo lugar, então, a primeira chave que eu compartilhei hoje de como estar na vontade de Deus para você brilhar este ano é que você precisa colocar ação na sua fé e se levantar. Amém? Faça os planos para vir. Compre as passagens. Aleluia. A segunda chave que eu quero compartilhar com você é que você precisa ter um espírito de equipe. Você precisa ter um espírito de equipe porque fomos colocados nessa terra não para brilhar intensamente por Jesus individualmente e separadamente. Nosso propósito nessa terra não é um propósito individual, mas é parte de um propósito coletivo. Você não vai cumprir seu propósito a menos que faça parte de uma equipe, a menos que esteja plantado numa igreja onde Deus te chamou para estar. Você não vai cumprir seu propósito. Esse é o jeito de Deus. São os princípios dele. Eles nos chamam em Efésios 4:11 a 16. Diz que é assim que somos equipados. É assim que os crentes são equipados através da igreja. Então você não será equipado se você tentar fazer coisas por conta própria e não estiver plantado em uma igreja onde o poder de Deus está. Então, para cumprir seu propósito, você precisa estar plantado numa igreja onde o poder de Deus está, a verdadeira igreja dele, a verdadeira igreja ungida. E você precisa realmente fazer parte dessa equipe. Você precisa ter espírito de equipe. Você precisa estar unido e viver dessa forma. Não vivendo para si mesmo, não como, eu frequento a igreja, essa é minha igreja, mas você se esquece que é parte dessa igreja, que é parte de um time. Como se você fosse um atleta olímpico, mas esquecesse que está no time de basquete e vivesse como se fosse um corredor de corrida de pista. Como se fosse um esporte individual, como se essa fosse a sua mentalidade. Você precisa viver com essa mentalidade de espírito de equipe. E o que eu quero enfatizar para você é que nesta conferência Deus vai fazer todos esses milagres individuais na sua vida pessoal. Mas o propósito de Deus fazer esses milagres individuais na sua vida é para que você seja um guerreiro forte no exército dele. Para que você seja um jogador de equipe melhor e mais forte. E então precisamos nos ver como se estivéssemos num time de basquete. Eu preciso ser forte para ajudar meu time a vencer. Essa é a mentalidade que devemos ter. Essa é a mentalidade que Deus precisa que você tenha. Esse é o espírito de equipe que Ele está chamando você para ter. E é por isso que estou dizendo que é tão importante você vir para o Pentecostes 3.0. Levante-se e brilhe. Eu digo 3.0 porque no ano passado chamamos de 2.0, porque ele se moveu como Pentecostes. E além. Mas você precisa entender que é por isso que você precisa estar aqui. Porque é como o time indo junto para o treinamento. Você não pode perder isso. Se você perder isso, acaba fazendo o time todo sofrer. Entendeu? Então, quando Moisés estava dizendo, Deus está nos tirando do Egito. É hora da sua libertação. Deus está nos tirando daqui. O povo, os israelitas, receberam essa palavra com fé. E coletivamente, como um time, seguiram Moisés. Eles ouviram a palavra do líder que Deus enviou para eles. E quando o faraó e o exército dele os empurraram contra o Mar Vermelho,
vemos esses israelitas dizendo, como compartilhei no último domingo, vou ler uma parte disso novamente. Êxodo 14:10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas olharam e entraram em pânico ao ver os egípcios vindo atrás deles. Eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Não havia túmulo suficiente no Egito? O que você fez conosco? Por que você nos tirou do Egito? Não dissemos que isso aconteceria quando ainda estávamos no Egito? Nós dissemos: Deixe-nos em paz. É melhor sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então aqui está esse time, e agora alguns membros do time estão tendo dúvidas. E honestamente, seria mais fácil se render ao adversário e voltar para o Egito, porque parecia que eles iriam morrer, com um exército vindo contra eles. Então seria muito mais fácil fazer isso. Eles tinham milhares de razões lógicas para se render e voltar ao Egito e serem escravos, porque preferiam ser escravos do que morrer. E eles pensaram que essas eram as duas únicas opções deles, pensando logicamente, sem fé. E sem esse espírito de equipe. Esse espírito de equipe que inclui ouvir a palavra de Deus vindo através do líder deles, Moisés, certo? Mas Deus os encorajou através de Moisés e eles permaneceram juntos. Eles escolheram a fé. Mesmo com a tentação de duvidar, eles escolheram a fé. Eles se uniram naquele espírito de equipe e atravessaram aquele mar aberto que Jesus abriu para eles. E seguiram caminhando rumo à terra prometida. Aleluia. E os inimigos deles foram derrotados. E eles puderam experimentar a maior glória e os maiores milagres até então com a abertura do mar, com essa grande maravilha que Deus fez. Amém? Aleluia. Então, eu realmente quero encorajar todos vocês a terem esse espírito de equipe. É muito importante que você entenda que isso agrada a Deus e que isso é parte de você cumprir o seu propósito, ter esse espírito de equipe. Nos tempos de Jesus, quando a perseguição era tão grande, os discípulos, os 12 discípulos, eram um time unido e forte, certo? Mas houve algumas portas abertas que aconteceram. Uma porta aberta em Judas. Judas abriu uma porta para o inimigo e o inimigo encontrou uma maneira de entrar e atacar esse time. E então Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E agora o inimigo encontrou essa outra porta aberta para atacar todo o time, para fazer o time se acovardar, os discípulos como equipe, se acovardarem, perderem a fé, perderem a confiança, e se esconderem, e não se levantarem por Jesus, e não falarem sobre Jesus durante esse tempo. Então, eu quero dizer a todos vocês que é muito importante manter as portas fechadas para o inimigo, não apenas para que você não fique oprimido e atacado, mas para que você não se torne como Judas ou como Pedro nesses momentos. E realmente traga dano para todo o time. Porque lembre-se, é um time. Temos que ter um espírito de equipe. Somos um time. Esta obra de Deus, assim como os discípulos. Teria sido diferente se Judas e Pedro tivessem permanecido fortes. A maneira como os discípulos se mantiveram firmes em meio à perseguição teria sido diferente, certo? Então, você é importante, você é valioso neste time. É importante que você se veja da maneira correta para que isso te capacite a permanecer mais forte. Isso vai te capacitar a manter as portas fechadas para o inimigo quando você perceber que este time conta com você. Quando cada um de nós está forte, é assim que temos a maior vitória sobre o diabo. E as maiores obras de Deus podem ser feitas. Sim, aleluia. Aleluia. Deus quer se mover rápido. Vamos nos mover rápido com Ele. Não vamos ter portas abertas aqui e ali. É como se Deus não pudesse se mover tão rápido quanto Ele quer. Amém? Este é o ano da aceitação. É hora de todos nós sermos fortes e incendiados e sermos vasos poderosos de Deus.
Todos, cada um de vocês. Amém? Aleluia. Então, é assim que você também brilha este ano. Se levantando, vindo e recebendo nesta conferência, para que você possa ser um membro forte e poderoso deste exército de avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Estamos a apenas 1 semana e meia de distância. Aleluia. Estou tão animada. Estou tão expectante. Jesus, nós te agradecemos pelo que você está prestes a fazer na conferência Levante-se e Brilhe. Nós te agradecemos, Jesus, e eu quero declarar sobre cada pessoa assistindo online. Eu declaro sobre suas obras de fé, suas ações. Eu declaro que portas se abrirão, provisão virá, vistos serão aprovados e coisas acontecerão sobrenaturalmente. Eu declaro que as montanhas se moverão. Nada vai te impedir de chegar aqui em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. É hora de se levantar e brilhar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O Senhor realmente me guiou a falar ainda mais sobre isso hoje, porque Ele está tratando isso com seriedade. Ele está tratando isso com seriedade. Ele não quer que nenhum de vocês perca isso. Obrigada, Jesus. E isso é profético, sabe? Este é um ministério profético, então eu te encorajo a valorizar as palavras que são liberadas aqui e recebê-las como a palavra de Deus. E não tratá-las de maneira casual. E não acrescentar a sua opinião a elas. Elas são para você. Receba-as. Elas são palavras de Deus para você. Elas são a direção dele para você. É muito simples. Foi isso que eu percebi com Deus. Jesus, entrar naquilo que ele nos deu, essa herança de vida abundante, é muito simples. Mas a religião tornou complicado. Eu vejo testemunhos como os que foram compartilhados hoje no palco. E é como se essas pessoas tivessem recebido liberdade e vida abundante de forma simples. Simples. Sem dúvida. Sem precisar fazer todas essas coisas diferentes e difíceis. É só seguir a palavra de Deus, os caminhos de Deus. E uma das maiores chaves é a palavra dele através dos líderes dele, através dos servos deles. Aleluia. É aí que as chaves são liberadas, assim como Pedro tinha as chaves do reino. Pessoas que são religiosas se ofenderiam e ficariam orgulhosas ao ouvir isso, se acontecesse hoje. Jesus deu as chaves para Pedro? Não, Jesus dá as chaves para todos nós. Mas as chaves são para todos, só que Deus tem uma maneira de liberá-las. Efésios 4:11-16. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos crentes. Então é por isso que Pedro tinha as chaves para então ensinar, para liberar para os outros. Então era Deus, através de Pedro, dando as chaves para todos. Mas muita gente não quer receber a palavra de Deus que vem através de um servo ungido de Deus e acabam perdendo as chaves que Deus deu para eles. Essa é uma das maiores maneiras que eu vejo as pessoas perderem a liberdade, perderem os milagres, perderem a vida abundante. É o orgulho. O orgulho impede que elas ouçam a palavra de Deus através de um servo ungido de Deus. Aleluia. Então venha receber o reino de forma simples. Aleluia. Simplesmente seja obediente a Jesus. Se renda a Ele. Leve a palavra dele a sério. Aleluia. Glória a Deus. Quero encorajar todos vocês agora. Vamos ofertar a Deus agora. Eu quero ler a escritura de 2 Coríntios 9:10. Diz: aquele que supre a semente ao que semeia
e pão para alimento também suprirá e aumentará a sementeira de vocês e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos em todas as formas para que possam ser generosos em toda ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Este serviço que vocês estão realizando não apenas supre as necessidades do povo do Senhor, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por causa do serviço que vocês prestaram, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar com eles e com todos os outros. E nas orações deles, por vocês, os corações deles se voltarão para vocês, por causa da insuperável graça de Deus que foi dada a vocês. Esta conferência que temos, chegando, Levante-se e Brilhe, custa muito dinheiro. Estamos realizando em um local grande para que possa comportar todas as pessoas que estamos esperando que virão. Amém? E serão 2 dias inteiros. E ainda temos o culto de domingo, além disso, que sempre temos que pagar. Pagar o local e tudo que envolve. A iluminação, o áudio, as câmeras, a transmissão, tudo. Então, essa é uma despesa a mais e maior para nós na Igreja 5F. Essa conferência Levante-se e Brilhe. E por isso, quero encorajar todos vocês a fazerem o que essas pessoas dessa escritura que Paulo está falando fizeram. Quero encorajar todos vocês a dar sacrificialmente a Deus, a dar mais a Deus. Porque o dinheiro não cai do céu. Mas Deus move o coração dos crentes, daqueles plantados na igreja dele, para dar onde há necessidade. Às vezes há uma necessidade maior. E nesses momentos Deus está pedindo mais. Mas toda vez que damos mais, podemos esperar receber mais dele. Amém? Aleluia. Então, quero encorajar todos vocês a semear mais no reino de Deus, pelo que está por vir, pela necessidade que está por vir, para que não haja falta, para que não haja estresse, para que haja apenas bênção sobre isso. Amém? Para que não haja peso sobre a Igreja 5F ou sobre a liderança, mas que todos vocês estejam fazendo a parte de vocês. Amém? Todos vocês fazendo a parte de vocês para trazer a semente para o celeiro, para a igreja, para suprir todas as necessidades. Amém? E nesta escritura está dizendo que a generosidade de vocês, as pessoas vão louvar a Deus pela generosidade de vocês. É o que a escritura está dizendo. E então, sabe, realizar esta conferência é um ato de fé financeiramente. É fé crendo que Deus vai mover o coração de todos vocês para dar. Então, Deus vai se mover poderosamente entre tantas pessoas nesta conferência. E não vai ser transmitida ao vivo porque Deus quer que você esteja lá pessoalmente. Teremos vídeos depois, mas não será ao vivo. Mas Deus vai se mover poderosamente sobre todos que vierem. Vão acontecer tantos milagres e isso não teria sido possível se não tivéssemos feito nossa parte. Eu tenho que fazer minha parte de ministrar, de pregar a palavra, de liberar a unção. Mas Deus está pedindo a você para fazer a sua parte de semear, para que possamos ter um lugar para nos reunir e tudo o que é necessário. Amém? Aleluia. Então eu quero encorajar a você a dar para Deus, a dar para esta obra de Deus e a dar mais para a necessidade maior que está à frente. Amém? E quando o diabo vier atacar com mentiras, ele vem com o oposto da verdade. E o inimigo está tão aterrorizado com o que Deus vai fazer este ano, através do livro Desbloqueie Sua Libertação e nesta conferência. E eu tenho visto o inimigo vir com guerra espiritual, com ataques espirituais, com mentiras que são o oposto da verdade. Bem antes deste mês abençoado de abril. Então eu quero encorajar você a fazer o oposto do que o inimigo e seus servos estão fazendo. Vamos nos levantar, dar mais a Jesus, servir mais a Jesus, obedecer mais, se render mais. Amém? Aleluia. Aleluia. É assim que temos a vitória. Amém? Então, se você quiser dar online, pode ir a 5fchurch.org/give ou usar o QR Code ali. Vocês que estão assistindo online, pode ir no link da bio ou em 5fchurch.org/give.
Se puder levantar sua semente e seu telefone, quero orar por todos vocês, liberar a unção sobre todos vocês que estão semeando. Eu libero esta unção sobre cada semente aqui, em nome de Jesus. Que novas portas se abram para a provisão na sua vida. Que novas portas de favor se abram em nome de Jesus. Eu declaro que montanhas se moverão na sua vida financeira em nome de Jesus e eu declaro mais bênçãos sobre você. Mais unção para suprir as necessidades da sua vida sobre essa semente em nome de Jesus. Com esta semente, que muitas pessoas louvem a Deus pelo que receberão na conferência Levante-se, Brilhe e na Igreja 5F. Obrigada, Jesus. Você ouviu os testemunhos que foram compartilhados aqui, os testemunhos de libertação que aconteceram quando vieram para a Igreja 5F. Eles estavam louvando a Deus, agradecendo a Deus por você. Mesmo que não mencione seu nome em voz alta, ainda estão agradecendo você por causa da sua semente. Por causa da sua semente, conseguimos ter a igreja. Amém? Aleluia. Amém.